Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 14, por favor. João foi um dos maiores homens de Deus que já viveu. É estranho, ele teve pouca educação secular. Foi criado como um pescador nas margens do Mar da Galileia. Ainda assim, o Espírito Santo inspirou tanto ele, que o que ele escreveu é uma das obras mais perfeitas em toda a palavra de Deus. Ele escreveu o livro de João quase que meio século depois dos acontecimentos que ele viu sobre Jesus. E ele mesmo disse que o Espírito Santo o ajudou a se lembrar de todas as coisas que Jesus falou, e ele a citou mais do que qualquer um em relação ao que vamos ler agora. Em João 14:20, ele falou: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que declaração! Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, naquele dia. O que ele quis dizer? De que dia ele estava falando? Naquele dia. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, enquanto tentamos compartilhar o pão da vida aqui hoje, para dar a esse povo o que o Senhor nos deu, eu peço em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo, não somente sobre a minha pessoa, mas sobre as pessoas, que elas possam ouvir e receber a Tua palavra. A Tua palavra que é capaz de salvar a alma deles. Peço tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Durante a época da depressão, da Grande Depressão, que veio sobre esse mundo e essa nação, quase que 100 anos atrás, os meus pais nasceram durante essa época e viveram por toda ela, quando quase 30% dos trabalhadores americanos não tinham trabalho. Os tempos eram dificílimos. E nessa época haviam propagadores do socialismo que estavam tentando estabelecer esse tipo de governo nos Estados Unidos. E um dos seus defensores fez um comício com milhares de pessoas ouvindo as suas palavras. E no curso de sua declaração, ele disse: o socialismo pode colocar um novo casaco sobre todo homem na América. Tem alguma coisa que pode ser melhor do que isso? Ele se calou, e um homem levantou a mão e disse: Senhor, você diz que o socialismo pode colocar um novo casaco sobre todo homem na América, mas Senhor, Jesus Cristo pode colocar um novo homem dentro de todo casaco na América. Jesus falou mais sobre o Espírito Santo na última semana de seu ministério de 3 anos e meio,
do que em todo o resto do tempo. E por que ele fez isso? E vou repetir. Nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro de São João, Jesus tinha mais a dizer sobre o Espírito Santo. Vou enviar para vocês um outro Consolador, e quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não acreditam em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Por que foi que ele falou tanto nessa última semana, na semana da paixão, mais do que nos outros 3 anos e meio? E a resposta é muito simples. Ele estava com eles na época, agora ele estava para ir embora. Entendeu bem? Ele esteve com eles, e fora isso, eles não tinham como ter entendido antes. Mas agora que ele estava para ir embora e voltar para o Pai, ele disse para eles: vou enviar para vocês um Consolador. Glória a Deus! E ele estará com vocês para sempre. Meu Deus, alguém tem que ouvir isso. Ele agora está com você, mas ele estará em você. E é por isso que ele não mencionou antes, porque ele estava com eles, mas agora ele ia embora. E se você notar, quando você começa no livro de Atos, depois de sua ascensão, não houve dor ou sofrimento que veio sobre os discípulos e os seguidores de Cristo. Eles não choravam de remorso porque o campeão deles tinha ido embora, porque sabiam que ele estava vivo. Eles tinham visto a ele, e ele tinha enviado. Foi a primeira coisa que ele fez para te mostrar a importância do Espírito Santo. A primeira coisa que ele fez depois de voltar à glória para o trono de Deus, e foi aceito por Deus como sacrifício por toda a eternidade. A primeira coisa que ele fez foi enviar o Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E em uma dimensão que o mundo nunca tinha conhecido, o Espírito Santo sempre esteve aqui. Mas tudo que foi feito para Deus nessa terra pela Trindade, fora a crucificação de Cristo, a vida e a crucificação de Cristo, foi feito pelo Espírito Santo. E mesmo assim, o Espírito Santo, ele supervisionou tudo que Jesus fez, até o momento de falar e fazer com que ele existisse no ventre de Maria. E depois ungiu ele com poder do alto, quando o ministério dele público começou. E acho que em Hebreus 9, versículo 14, Jesus não morreu até que o Espírito Santo tivesse falado para ele: agora você pode morrer. Era disso que Jesus estava falando quando usou esse termo, e ele usou 3 vezes. Não sei se vou conseguir falar de todos, mas ele usou o termo naquele dia, falando naquele dia 3 vezes. Naquele dia, e ele estava falando de um tempo que viria em breve, quando o Espírito Santo viria, e a Bíblia diz que ele ordenou que fossem para Jerusalém e esperassem para receber poder do alto. Ou seja, ele falou: não vá testemunhar, construir igrejas, cantar, pregar, até que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Agora, o meu texto hoje tem um significado fenomenal, e se de alguma forma eu puder mostrá-lo para você,
Ele disse: naquele dia, falando depois que o Espírito Santo voltar nessa nova dimensão, e ele está aqui desde então. Ele está em minha vida, em meu coração e na sua também. Glória a Deus. Jesus disse: você conhecerá. E quero parar rapidamente por aqui. Você conhecerá. Conhecerá o quê? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai conhecer a falsa doutrina quando escutá-la. Se você é cheio, estou falando de ser cheio e guiado pelo Espírito. Você vai conhecer a falsa doutrina e saber que está ouvindo o que é certo. Você vai saber. Você olha para a igreja hoje, pregadores que tinham que ser cheios do Espírito, que acreditam em tudo que é absurdo e ridículo por aí. Eles não sabem, porque o Espírito Santo não tem permissão de guiar a vida deles. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu e a Francis começamos na obra evangelística há mais de 50 anos atrás. Ela só tem 39 anos, então a conta não fecha. As mulheres sabem fazer coisas que nós apenas dizemos sim, senhora, não, senhora. Na maioria das vezes é sim, senhora. E nos círculos das Assembleias de Deus, da Quadrangular, ficou famoso que quando alguém tinha algum problema na vida deles, era por causa de um espírito demoníaco. Ou seja, se você tinha problemas com lascívia, era um espírito de lascívia. Se era invejoso, era um espírito de inveja. Se era alguém irado, era um demônio da ira. E a lista era longa. E as pessoas faziam filas fora de certas igrejas, aonde ensinava-se que os cristãos ficavam possessos pelo demônio. Eu vou admitir, viu, que vi alguns que me fizeram pensar se estavam possessos mesmo. Mas, olha, foi algo grande. A nossa pequena revista na época tinha apenas 2 páginas. Ela era muito pequena, preta e branca. E eu escrevi um artigo, por pior que ele fosse, sobre esse assunto, se pessoas salvas, na realidade, pelo sangue do Senhor, se elas podiam estar possessas pelo demônio. De maneira alguma, não podiam. Espíritos demoníacos podem te oprimir, mas não te possuir. Glória a Deus, glória a Deus. E quando escrevi esse artigo em nosso jornal, alguns pregadores, rapaz, eles me odeiam até hoje. E o ministério deles não chegou a lugar algum, porque por alguma razão, a razão da vontade própria, e eles não sabiam. Eu não sei de muita coisa, mas eu sei que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Não é um templo de demônios. Satanás pode bater, pode gritar e oprimir, mas esse corpo está entregue ao Senhor. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o seu culto racional. Glória a Deus. Não culpe os diabos pela sua própria vontade. É muito fácil, os demônios se envolvem, mas não vou falar disso agora. É muito fácil culpar o seu temperamento incontrolável. Eu não consigo me controlar, é um espírito demoníaco. Você pode se controlar sim, viu? Acho que agora acertei na mosca, viu?
Ele disse: naquele dia, se você entender bem, e não tenho tempo para explicar, mas antes disso, os discípulos tinham dificuldades de entender Jesus. E ele dizia algumas coisas para eles que eles pensavam outras coisas. Eles pensavam que ele ia exercer o seu poder, acabar com Roma e fazer de Israel a nação mais poderosa do mundo. E ele dizia para eles: não foi isso que vim fazer aqui. Mas aí ele disse para eles: naquele dia, ou seja, quando o Espírito voltar, você vai saber. E saber de quê? Ele falou assim: você vai saber primeiramente que eu estou no Pai, ou seja, deidade. Eu sou Deus. Um dia ele perguntou para Pedro, e ele tinha problemas. Sei que vocês não têm problema nenhum, então vocês apontam o dedo para Pedro. Mas ele também disse coisas boas. Jesus perguntou para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Falaram muitas coisas, mas e quem vocês dizem que eu sou? E ficaram olhando para ele: quem vocês dizem que eu sou? E aquele pescador disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E Jesus disse: Pedro, Simão. E ele disse: o diabo não te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. Tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi muito difícil, até mesmo para os seus discípulos mais próximos, porque ele não era meio homem e meio Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, muito homem, muito Deus, 100% homem e 100% Deus. Agora, como homem, o homem Cristo Jesus, ele não tinha nenhuma das inclinações que nós temos. Como assim? As burrices. Coisas que fazemos. Acho que você está entendendo o que estou dizendo, não é? Ele não tinha isso. Ele nunca se descontrolou. E ele nunca, como homem, tá? Ele não viveu essa vida como Deus, viveu como homem. O homem Cristo Jesus. E ele nunca perdeu a paciência. Eu sou a paciência em pessoa. E o Senhor sabe que eu estou brincando. Ele nunca perdeu sua paciência. Nunca perdeu a cabeça. Ele nunca pensou em algo mal. Nesses últimos 10 anos, Hollywood tem falado sobre Cristo e Maria Madalena, mas é um esforço demoníaco de pessoas e mentes malvadas, pessoas que amam ao diabo e ao inferno. Jesus nunca olhou para mulher nenhuma a não ser como uma irmã. E ele era um ser humano, às vezes ficava cansado, e ele teve fome, como nós ficamos com fome. Ele era um ser humano, mas disse para eles que naquele dia eles saberiam que ele estava no Pai, ou seja, que ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Escuta aqui, quando você está falando de iluminados do passado, seja quem a pessoa tiver sido, eram mortais, pobres e comuns.
E você pode falar de Jesus Cristo, ele era um bom homem, operava milagres, mas não acredito que ele era Deus. É aí que você começa a ter muitos problemas, porque você vai prestar contas para Jesus agora, na cruz do Calvário ou no dia do juízo, mas você vai ter que dar uma resposta para ele. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Jesus Cristo é Deus. Eu disse que Jesus Cristo é Deus. Eu disse que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, a estrela resplandecente da manhã. Ele é a rosa de Sarão. Jesus Cristo é Deus. E ele disse: você vai saber disso. Você tem algum problema com isso? Em aceitar isso? Bem, eu não sei. Você tem que se decidir. Porque ele é a única esperança, amigo. Não existe outra. Você vai saber que eu estou no Pai. Eu sei que estou salvo e não sei se Jesus Cristo é Deus. Então você não está salvo. Bem, eu estou salvo, mas não sei se ele ressuscitou dentre os mortos. Você não está salvo. Você quer dizer que eu tenho que acreditar que Jesus Cristo é Deus antes de ser salvo? É melhor você acreditar, porque ninguém mais pode te salvar. Ninguém mais pode te salvar. Nenhuma outra coisa pode te salvar. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode te salvar. Você vai saber que eu estou no meu Pai. E depois diz: e vocês estão em mim. Vocês estão em mim. Do que ele estava falando? Ele disse para o apóstolo Paulo depois sobre o que ele estava falando. O que eu vou dizer? Vamos continuar no pecado para que a graça superabunde? De maneira alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, vamos continuar vivendo nele. Vocês não sabem que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Por isso estamos sepultados com ele no batismo de sua morte. Da mesma forma que Cristo ressuscitou pela glória do Pai, nós também caminharemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados na semelhança de sua morte, juntamente na semelhança de sua morte, seremos na semelhança de sua ressurreição. Glória a Deus! Quando você foi salvo, Jesus Cristo entrou no seu coração e na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isso. Quando Paulo escreveu a palavra batismo, nós que fomos batizados em Cristo, preste atenção. Ele não estava falando de batismo nas águas. Não tinha nada a ver com o batismo nas águas. Uma senhora outro dia escreveu para mim: porque a concordância do Strong's diz que batizado é ser submergido, falando da água. E você pode argumentar com o ensino, sim, mas você tem que estar certo. E eu escrevi de volta para ela: se você olhar para o topo da página, na concordância do Strong's, diz que a palavra batismo pode ser usada de maneira figurativa ou literal. Eu vou te dar um exemplo. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Isso é literal. Mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu, que não sou capaz nem de desatar as suas sandálias, e ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. Alguém tem que bradar,
Alguém tem que dar um glória a Deus. Então, por que o Espírito Santo, através de Paulo, usou a palavra batizar? Porque era a melhor palavra. Você já viu pela televisão um barco que afundou e está embaixo de um lago, oceano e tal? As câmeras de televisão mostram fotos. É uma figura perfeita do batismo em Jesus. Você está nele e ele está em você. Esse barco está na água e a água está no barco. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. E eu tenho uma novidade para você. Não importa o que o diabo faça, ele diz: nunca vou te deixar nem te abandonar. Eu estou com você até o fim dos dias e dessa era. Você vai saber que eu estou no Pai. E eu estou em vós. E você está em mim. É chamado de emaranhado santo. E você em mim. Agora, o que ele quis dizer com isso? Paulo também disse, ele falou: estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, meu Deus do céu. Estou falando da cruz, da cruz, da cruz, da cruz, da cruz, da cruz, da cruz. Estou crucificado com Cristo, falando do que Jesus disse: vocês estão em mim. Vocês estão em mim. Ele está em você e você está nele. Você acha que ele vai deixar um espírito demoníaco morar na sua casa? Estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e agora eu vivo. E essas três palavras aqui são as mais difíceis para um cristão entender. Agora vivo não mais eu. Glória a Deus, eu consigo. Consegue o quê? Fora fazer burrada. Você não consegue. Você pode dizer: eu consigo viver essa vida. Não, de si mesmo você não consegue é nada. Bem, eu vou começar um jejum de 21 dias e vai dar tudo certo. Você vai perder um pezinho, espiritualmente falando, vai até te ajudar, mas não vai afetar o pecado. O pecado foi resolvido no Calvário, na cruz, na cruz, na cruz. Um pregador disse que se eu tomar a ceia do Senhor todo dia, o meu problema vai ser resolvido. Não tem nada de errado com isso. Pode tomar a ceia 3 vezes por dia. A Bíblia não diz o quanto, mas todas as vezes que fizer, faça em memória dele, do que ele fez no Calvário, mas não vai te dar a vitória sobre o pecado. Você vai descobrir, depois que jejuar os 21 dias, você vai descobrir, depois de ceiar todos os dias, no mês todo, que a sua esposa vai te olhar meio estranho quando você disser algo. Isso vai tirar você do sério e você vai responder: por que você está me olhando desse jeito?
Mesmo depois de jejuar 21 dias, hein? Não mais eu. São as 3 palavras que os cristãos não dizem, porque eles dizem, eu consigo. É o Johnny Schwarzenegger. Não, o nome dele não é esse não. Como é que é? Cláudio Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. É isso aí, palavra de sabedoria agora, ô glória. Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu sou um ser humano. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vou ler outra coisa aqui. O que eu fiz com os meus óculos, hein? Você pode dizer, você crê em cura, por que você usa óculos? Porque eu vou fazer 78 anos daqui a alguns dias. Você também precisa de óculos, viu? Paulo disse, esse corpo chamado de tenda ou tabernáculo está se desfazendo. Me desculpa, mas o cabelo está afinando. E queridas, olha, me desculpa, mas as rugas, eu não estou olhando para ninguém agora, hein? O negócio está ficando difícil. Alguém disse que a vida começa aos 40, e é verdade. Os calos, as dores também. Ai, ai. Somos seres humanos. Vivemos em um templo que está se desfazendo. Paulo usou a palavra dissolvendo. Não, foi Tiago que disse que está dissolvendo. E eu não gosto da palavra dissolvendo, não. Mas, então abra no capítulo 16 de João. Capítulo 16 de João. E então no versículo 23. João 16, 23. E se você estiver com dificuldades, fica depois do capítulo 15. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. E agora ele falou isso naquele dia, e ele está falando de quando o Espírito Santo viesse. Eles sempre tinham pedido para ele, naqueles 3 anos e meio que caminharam com ele, pediram o que quiseram. E um dia Pedro disse, Senhor, estão dizendo que devemos impostos. E temos que pagar imposto mesmo? E ele disse, não devemos nada. Mas, para não arrumar confusão, faça o pagamento. E ele disse, Deus, esse é outro problema, porque não temos dinheiro. E ele disse, não temos dinheiro? Então vá até o mar da Galileia, jogue o seu anzol, e o primeiro peixe que você pescar, olhe para a boca dele. Acho que está em Mateus capítulo 7. E você vai encontrar o que está procurando. Pedro abriu a boca do peixe e tinha uma moeda ali dentro. E ele disse, pegue a moeda e pague os impostos. Quando perguntei ao Senhor há 20 anos atrás, o Senhor nos quer na televisão? O Senhor nos quer na televisão? E ele disse, o chamado e o dom é sem arrependimento. E eu disse, mas Deus, como é que vamos pagar por isso? E ele me levou até esse texto em Mateus capítulo 7 e disse, assim como supri a sua necessidade aquele dia, vou suprir a necessidade do ministério.
Olha, nós ainda estamos operando hoje exatamente como estávamos na época. Fora que precisamos de peixes maiores agora. Aleluia! E precisamos de mais deles. Mas aquele que providenciou um peixe há 2000 anos atrás ainda está providenciando até hoje. Glória a Deus! Glória a Deus! E ele disse: quando você orar, não ore para mim, para Jesus, ore para o Pai, em meu nome. Oh, glória a Deus! Aquilo que você pedir para o Pai em meu nome, eu vou dar para você. Olha só, rapaz, você sabe o que isso quer dizer? Aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, e escuta aqui, eu estou pedindo o mundo inteiro para Ele. Domingo, há 2 ou 3 semanas atrás, alguns representantes do canal da China estavam aqui e pedimos que a porta se abrisse para que o evangelho fosse pregado na China para 1.300.000 almas. Eu estou pedindo, e você pode dizer: você não pode pedir tudo isso. Ué, por que não? A minha avó me ensinou desde que eu tinha 8 anos, Jimmy, Deus é um Deus grandioso, peça coisas grandes, coisas grandes. Glória a Deus, estamos pedindo coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Estou pedindo pela maior colheita de almas, exatamente o que aquela profecia disse há um instante atrás. Estou pedindo pela maior colheita de almas que o mundo já conheceu. Estou pedindo para que mais crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Eu te falei isso no domingo de manhã, não domingo, mas quarta à noite, algumas semanas atrás, mas 3/4 de vocês não estavam aqui. E foi em um sábado, mais ou menos há um mês atrás. Fizemos a nossa reunião de oração, fomos para casa, eu não lembro que horas era, se era 3 horas, e o Senhor começou a se mover sobre a minha vida para que eu orasse, para que tivesse um tempo de oração. E a Francis tinha ido para um certo lugar, e o Senhor me fez lembrar de algo que eu não pensava há anos, literalmente há anos. Ele me levou de volta ao tempo quando fui colocado na rádio, na hora da conferência em 1969, dia 1º de janeiro. E mais ou menos 3 ou 4 meses depois, ele me disse: eu quero que você ensine sobre o Espírito Santo na hora da conferência. Um programa de 15 minutos de segunda a sexta, e alguns aqui vão se lembrar. E eu disse: Deus, eu sou um evangelista. Existem vários pregadores por aí que sabem mais do Espírito Santo do que eu. E eu e a Francis até falamos sobre ir para um seminário, mas não tínhamos muito tempo. Eu quero que você ensine sobre o Espírito Santo e ensine sobre o batismo com o Espírito Santo como obra distinta da graça, e sobre o batismo com o Espírito e falar em outras línguas com evidência inicial de falar em línguas estranhas, dos frutos do Espírito, dons do Espírito e etc. E eu disse: olha, Deus, eu não sei como fazer isso. E ele falou: eu vou te dizer. Em 5 minutos ele me disse como fazer. Estou falando sério. Por 2 anos, 3 anos, algo assim, eu ensinei sobre o Espírito Santo na hora da conferência, tanto
que às vezes as pessoas mandavam cartas para mim me chamando de Senhor Pentecostal de Baton Rouge. E então eu recebi a carta. E ele me disse: separe um culto nas cruzadas para orar por pessoas, para que cristãos sejam cheios do Espírito. Se você acreditar em mim, eu vou encher até 1000 pessoas em um só culto. Isso pode não soar como muita coisa, mas naqueles dias isso nunca tinha acontecido, pelo menos que eu soubesse. E resumindo a história, domingo à tarde, no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, o lugar estava lotado, acho que cabem 21 ou 22 mil pessoas ali. Orei para que pessoas fossem salvas e perguntei: quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? E eles foram chegando, fizeram filas ali até a parte de trás, desde o púlpito até a parte de trás. E eu me lembro que o Bob Cornell me falou que pregou 2 ou 3 vezes na igreja de alguém de Nova York. E o pastor disse para o Bob que ele tinha 14 anos de idade naquela época. E ele e a mãe dele estavam na parte de cima, nas arquibancadas, ou na galeria daquele lugar. E ele disse para a mãe dele: eu quero o Espírito Santo, vou descer até lá. E ela disse: não dá, filho, tem muita gente, você vai se perder. E ela disse: fique aqui, ele pode te encher aqui mesmo. E ele encheu mesmo. E agora ele é pastor de uma igreja. Mas de qualquer maneira, tínhamos que ir para Londres, na Inglaterra. Naquela noite pegamos um voo que durou a noite inteira, e fomos para um hotel. E eu disse para Francis: o hotel ficava do outro lado da rua do Parque Hyatt. O Parque Hyatt deve ter mais ou menos 40 quilômetros, é muito grande. E eu disse: eu vou até lá orar um pouco. E eu fui. Enquanto eu buscava o Senhor, Ele disse ao meu coração: quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo ontem à noite? E eu disse: Deus, eu não sei. E eu pensei, eu sabia que foram mais de 1000 pessoas. E Ele disse: eu falei que faria isso, não é? E eu fiz. E Ele disse: se você acreditar em mim, vou encher até 10.000 pessoas em um só culto. Agora, nas semanas e nos meses que vieram depois, eu pensei: Deus, foi o Senhor mesmo que disse aquilo? Ou foi algo que veio da minha cabeça? E faziam anos que eu não pensava naquilo, até que sábado à tarde, algumas semanas atrás, o Senhor me instigou a orar. Eu orei e Ele me fez lembrar: sim, fui eu que te falei aquilo, que se você acreditasse em mim, que eu encheria até 10.000 pessoas em um só culto com o Espírito Santo. E Ele disse, e eu fiquei me perguntando: como é que isso vai acontecer? Tem uma câmera bem ali. Quando o Espírito de Deus começar a se mover, aleluia, aquele sinal está alcançando o mundo inteiro, todo o continente norte-americano, Europa, Ásia, África, ilhas do oceano. Ele vai encher 10.000 pessoas ou mais com o Espírito Santo. E estou pedindo não só isso, mas para que milhões de pessoas sejam salvas. Glória a Deus! Quando você se conecta com esse ministério, não estamos falando de pouca coisa. Estamos falando do mundo inteiro. E o Todo-Poderoso é aquele que nos direciona. Estamos pedindo em nome de Jesus. Estamos pedindo.
em nome de Jesus. Deus não é um Deus pequeno. Os recursos dele não estão acabando. Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Glória a Deus. Eu tenho que ler isso e depois vou terminar. Quantos aqui estão com sua Bíblia? Muito bom. O mesmo capítulo, João 16, versículo 36. Vamos ler 3 versículos depois. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso aí. Presta atenção, hein, Robert? Naquele dia, ele disse outra vez, e naquele dia, essa é uma declaração estranha e muita gente não entende. Naquele dia, pedirão em meu nome. Todos entendem isso. Mas ele disse: eu não digo a vocês que vou orar ao Pai em favor de vós. Ele diz: eu não vou orar ao Pai em seu favor. O que ele quer dizer com isso? Naquele dia pedirão em meu nome, e eu não estou dizendo que vou orar diante do Pai em seu favor. E quando você lê os próximos versículos, que não vou entrar em detalhes, ele diz assim: agora você tem acesso ao trono, assim como eu tenho. Eu não tenho que pedir o Pai para te ajudar a fazer nada, você pode pedir para Ele. Glória a Deus! Peça ao Pai em nome de Jesus. Entre com ousadia diante do trono da graça. Você está entendendo? Ele disse: eu não vou ter que pedir para você, você é quem pede. Você é parte da família. Você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Entre diante do trono. Pode entrar com ousadia e diga: Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, você tem esse privilégio, porque agora você é parte da família. Glória a Deus. Você é salvo e parte da família. Eu estava olhando para essa irmã aqui atrás há um instante e vou te dizer por que eu estou falando isso. Há vários anos atrás, em 1950, o meu pai foi para uma pequena vila no noroeste de Louisiana plantar uma igreja. E nós tínhamos acabado de construir uma casa nova. Ele tinha vários negócios, fazia muito dinheiro e eu era um garoto. Tinha apenas 15 anos de idade. E até hoje eu me lembro quando ele nos falou. A minha irmã era 6 anos mais nova do que eu. E meu pai disse: vamos vender tudo o que temos e vamos para Wisner, em Louisiana, construir uma igreja. E eu lembro de ter falado: aonde? Meu Deus! Como assim? Eu tinha 15 anos de idade, mas pensei: gente, nós temos uma casa nova linda, temos um carro novo, o meu pai estava fazendo muito dinheiro, e vamos vender tudo e ir para Wisner? Aonde fica Wisner? Eu não sabia, mas a Francis estava lá. Aleluia! Olha só, Jesus, alguém dá um brado aí, pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Havia uma família naquela área e essa irmã ali conhece essa família. Não vou falar o nome deles, mas eram 5 irmãos. Um era multimilionário e os outros eram fazendeiros e por aí vai. O Senhor entrou naquela família
e salvou 4 dos 5 que estavam ali. E talvez tenha aceitado Jesus antes de morrer, não sei, mas sei que 4 foram salvos. E um era mais velho do que eu e a Francis ficamos muito amigos dele. Ele era um homem grandão, tinha mais ou menos 1,80 m, era muito musculoso e trabalhou na polícia de Natchez, no Mississippi. Quando precisavam fazer uma limpa em algum lugar, chamavam a ele. E um dia eu conversei com um homem, quando o Bob chegou, era o nome dele, eu perguntei para o Bob assim: o que vocês faziam quando não encontrávamos uma porta? Nós fazíamos uma porta. Ele era esse tipo de homem, entregou o coração para Jesus e se tornou um pregador. De qualquer maneira, um desses irmãos, acho que era o primeiro primo deles, eles eram inseparáveis. Quando você olhava para um, você olhava para o outro. E todo sábado à noite eles ficavam bêbados juntos. E era assim que eles viviam, antes que o meu pai armasse aquela tenda e começasse a pregar o evangelho. E essa é a sua resposta, senhoras e senhores. Não existe outra resposta. Quando aquele homem, não, eu estou me adiantando, mas quando aqueles 2 primos, eles certa noite começaram a discutir, e isso já tinha acontecido várias vezes, mas um dos homens pegou uma arma e deu um tiro explodindo o seu primo. Ele o matou e ele morreu instantaneamente. Um irmão jurou matá-lo e ele disse: se você sair da prisão, nós vamos te matar. Quando o juiz sentenciou ele para Angola, suas últimas palavras ali foram: se um dia você sair da prisão, nunca mais volte para esse lugar. Se você voltar, aqueles homens sentados ali vão te matar e não tem nada que eu possa fazer. E tentaram. Uma vez explodiram o vidro da frente do seu carro e quase pegou a cabeça dele. Mas, em meio a toda aquela situação, o Evangelho chegou àqueles corações e o mundo deles mudou. E eu me lembro de um dia falar com o Bob e ele disse: Jimmy, Deus me deu a vitória sobre, e mencionou várias coisas, mas se um dia eu ver esse homem que assassinou meu irmão a sangue frio, eu não sei o que vou fazer. Eu não sei o que vou fazer. Era um sábado pela manhã. Eu e a Francis estávamos na casa da minha mãe e do meu pai, tínhamos ido fazer alguma coisa ali. Olhei para a frente da casa e o carro do Bob, um Chevrolet novo, estava estacionando ali. Ele saiu do carro e nem chegou a fechar a porta. Eu abri a porta e ele entrou dentro da casa do meu pai e ele não estava se controlando. Andava de um lado para o outro e chorando muito. Nós acalmamos a ele, perguntamos: Bob, qual é o problema? E ele disse: hoje não era para eu estar nessa cidade, mas os meus planos mudaram. E ele falou: então fui para a casa de um parente, entrei pela porta de trás. E ele disse: era uma varanda na parte de trás, eu abri a porta, entrei na casa e fiquei face a face com um homem que matou o meu irmão. Ele ouviu falar que eu não estaria na cidade e veio resolver algumas coisas ali. Ele disse: quando olhei para ele, algo me disse: mate-o. Eu podia ter acabado com ele com uma mão, mas ao invés disso eu falei: Jesus, me ajuda.
E ele disse: irmão Swagger, uma paz entrou em meu coração. E eu abracei aquele homem e disse: desde que Jesus entrou em meu coração, você não precisa ter medo de mim, porque o Senhor me mudou. Ele mudou o meu coração e mudou a minha vida. Glória a Deus. Somente Cristo pode fazer isso. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço hoje. Eu te louvo, Senhor. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com vidas e corações. Fale com toda a alma que está aqui. Fale com aqueles pela televisão, pela rádio ou internet, com a cabeça baixa e os olhos fechados. Irmão Swagger, eu preciso de oração. Existem coisas em meu coração que não deveriam estar ali. Levante sua mão, eu prometo que não vou te envergonhar. Levante a mão. Estou vendo sua mão, querida. Tem mais alguém? Ore por mim. Estou vendo, irmão. Estou vendo, irmã. Estou vendo meu irmão, minha irmã, meu irmão. Estou vendo você lá atrás. Estou vendo a sua mão. Eu quero que a minha vida esteja correta. Coloque-se de pé. Vou pedir para Francis, o Dave e os irmãos ficarem de pé aqui na frente. Que mudança maravilhosa aconteceu em minha vida desde que Jesus entrou em meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Eles vão cantar essa antiga canção, Estou Voltando para Casa. E todos vocês que levantaram as mãos, até aqueles que não levantaram, mas sabem que precisavam ter levantado, eu quero que você venha ficar de pé aqui. Você pela rádio, pela internet ou televisão. Se você quer vir, pode vir, em espírito. Glória a Deus. Swagger, por alguns minutos, por favor. Vocês pela televisão, rádio ou internet, por favor, olhem para mim. A primeira coisa que quero que você saiba, não importa quem você é, Deus te ama. Não importa o que você fez, Deus te ama. Entenda isso. Ele te ama, irmã. Ele te ama, irmão. Eu vou orar agora, e já orei com milhões de pessoas, mas agora é para você. E quero que você repita comigo. Repetir palavras não podem te ajudar, mas se você acreditar no que estará dizendo, o seu mundo vai mudar. Abaixe a sua cabeça, por favor. Quero que você repita comigo pela rádio, televisão ou internet. Repita comigo, por favor. Querido Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, da maneira que tenho vivido e das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Limpa-me com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. Neste exato momento, o maior momento da minha vida, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E de acordo com a Sua palavra, eu estou lavado,
Eu estou limpo. Eu estou perdoado. Eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente a pessoa do seu lado. Glória a Deus e glória a Deus. Well, there's a new name written down in glory.